Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Vista. Eu sou Cananda Micaela e desde já agradeço a sua companhia. Hoje vamos falar sobre um problema sério, bem comum entre os brasileiros, o bullying, uma palavra de origem inglesa que se manifesta como um comportamento repetitivo, ou seja, que acontece no presente e continua no futuro. As vítimas sofrem com intimidação, humilhação, xingamentos e agressão física. Neste episódio, vamos descobrir como identificar, prevenir e enfrentar o bullying em nossa comunidade. E para conversar com a gente sobre o assunto, nós convidamos a Daniela Mello, que é mestra e doutoranda em psicologia da UFES, atua como psicóloga escolar do Colégio de Aplicação desde 2014 e é pesquisadora na área de racismo e educação. Daniela, seja bem-vinda aqui ao Ponto de Vista. Estamos felizes com a sua participação e eu queria que você falasse um pouco sobre você e sua relação profissional com esse tema. Obrigada, Cananda, pelo convite. Fico muito feliz, de participar do programa e de falar um pouquinho desse tema tão relevante, importante para a nossa sociedade. Então, eu sou psicóloga escolar há 10 anos, desde 2014. Atuo no CODAP, no Colégio de Aplicação. Também sou mãe de 2 crianças, nessa faixa etária. Então, tenho uma filha de 8 anos e uma filha de 14 anos. E, dentro da minha atuação profissional, enquanto psicóloga escolar, o bullying é uma prática que é muito perceptível, é visível dentro do ambiente escolar, e a minha atuação ela atende no sentido de prevenção, no sentido de acompanhamento dos casos que acontecem na escola, no sentido de prevenir episódios futuros, e de entender também, de pesquisar um pouquinho sobre o porquê que isso acontece, por que está sendo tão frequente, quais são as consequências, que isso podem trazer para os nossos estudantes. Certo. E falando de casos, como você está citando, o IBGE ele traz uma informação de dado que mais de 40% de estudantes adolescentes entre 13 e 17 anos admitiu já ter sofrido com o bullying. Por que isso é tão comum nas escolas brasileiras? É um dado até triste, da gente lidar, É um número alto, se a gente for pensar. Por que isso é tão comum nas escolas? Por que isso tem sido também tão falado, nas escolas? Os estudantes nessa faixa etária, de jovens e crianças, eles passam uma boa parte do tempo dentro desse espaço, dentro do espaço escolar. Então, não é que o bullying não aconteça em outros lugares, ele acontece também fora da escola, mas por que é mais recorrente na escola? Porque a escola funciona como esse segundo grupo social importante, nas fases de desenvolvimento infantil. E a escola, ela é uma microsociedade. Então, se a gente for pensar, todos os nossos problemas sociais, tudo aquilo que acontece na nossa sociedade como um todo, a gente também vivencia dentro do espaço escolar. Então, se nós lidamos hoje com uma sociedade que exclui, se nós lidamos hoje com uma sociedade que é machista, que é racista, que é homofóbica, esses comportamentos também se manifestam dentro desse espaço escolar. Perfeito. E vamos falar agora um pouquinho do passado, Até 1970 não se falava sobre bullying, E já existia perseguição, já existia muitos problemas que eram vistos como traços da criança, do desenvolvimento da criança. E tem muita gente que ainda pensa dessa forma, infelizmente. Por que se demorou tanto para falar de bullying e entender que ele é algo que atinge a vida das pessoas? Da década de 70 para cá, não significa que isso não acontecia anteriormente, Mas que depois dos anos 70, através, claro, da evolução da ciência, dos estudos, das pesquisas científicas, puderam nomear, puderam entender mais sobre essa realidade, não só do bullying, como outras realidades sociais. E aí se pode nomear, se pode entender e, principalmente, entender quais são as consequências disso. Então, quando a gente fala hoje, a gente diz assim, é moda bullying. É uma palavrinha da moda. Também tudo hoje é bullying, Antes sempre se pôde falar, hoje não pode falar nada. E quando a gente
continua com esse discurso de que é moda e que agora não pode falar mais nada, a gente deixa de caracterizar, a gente deixa de dar nome, de dar significado àquilo que precisa ser visto, aquilo precisa ser olhado, precisa ser cuidado. Muito importante sua fala, Daniela. E lembrando que esse comportamento não é uma exclusividade nas escolas e instituições de ensino. O bullying acontece em qualquer lugar que tenha interação de pessoas. E pode começar como uma brincadeira no meio da família, no trabalho e até entre amigos. E a nossa equipe de reportagem foi às ruas de Aracaju saber como a população lida com esse problema. Acompanhe. Você sabe o que é bullying? Alguma vez na vida recebeu apelidos indesejados ou sofreu agressões físicas e verbais? Pois é, essa situação acontece com muita gente. E a TV UFES veio às ruas de Aracaju, ouviu relatos de pessoas que sofreram bullying. Ellen, você já sofreu bullying? Já durante a infância e a pré-adolescência também. E como é que você se sentia em relação a isso? É algo que mexe muito, né, com o nosso psicológico, tipo, faz com que a gente pense bastante sobre quem a gente é e se a forma que a gente é uma forma correta, é uma forma aceitável ou não. É bem difícil, assim, principalmente na escola, quando você é pequeno, né, você não tem muita noção das coisas, enfim. Crianças às vezes podem ser cruéis também. Já, bullying é das coisas das antigas. Quando eu era criança, na minha época me chamavam de Amarelo Rosado, que era um desenho animado que tinha muito antigo, na década dos anos 70. Então naquela época os bullying eram assim apelidos. Hoje em dia fica uma coisa mais pejorativa, uma coisa mais pesada. Mas isso sempre existiu. Já sofri em uma parte da começo da minha infância, ali final da infância, na verdade, para os 11 a 13 anos. E é uma situação assim que é um pouco desconfortável para a pessoa que sofre, né? Você revidou? Não, acho que eu nunca revidei, não que eu me lembre. Nunca cheguei a revidar, não, assim, era mais tipo, eu ficava mais no canto, chorava um pouco e tal, mas nunca, acho que eu não me lembro de ter revidado alguma vez, não. Eu ficava muito triste e sentia muita raiva também. Acima de tudo, era mais raiva do que tristeza, porque eu não conseguia revidar. Então eu ficava com a raiva internalizada mesmo. Você pensou em reagir? Já, inclusive, eu até já reagi várias vezes, já teve casos até de rolar brigas e várias intrigas, e até meus pais ter que ir no colégio várias vezes, aí foi até o caso de eu ter que pegar uma transferência, eu me transferi do colégio no qual eu estava. Você já praticou bullying? Não que eu lembre. Não, pere, já. Quando eu era pequena, quando eu estudava numa escola que também era um internato, e aí a gente tinha muito disso, de mexer com as meninas que eram internas, sabe? E tipo, quem não era interno, tudo bem, mas quem era interna, a gente sempre fazia alguma brincadeira, alguma coisa assim do tipo. Provavelmente, não diretamente com alguém, mas deve ter acontecido em algum momento, porque eu acho que ninguém nunca passou ileso sobre sofrer e praticar bullying também. Acho que enquanto criança também, talvez, né? Talvez eu já tenha, assim, tenha sido parte, né, do bullying com alguma pessoa, mas, de novo, por ser criança, por não compreender aquilo, né, e por aquilo também não ser discutido e trabalhado com as crianças para que elas compreendam que isso não é uma coisa saudável, não é uma coisa boa. Bom, Cananda, já deu para perceber que as pessoas já sofreram, presenciaram e até praticaram bullying. Eu já passei por essas 3 situações. Mas e vocês aí do estúdio? Já sofreram bullying? Eu sou Carolina Cardoso, repórter do Ponto de Vista. Carol e Jefferson, obrigada pela reportagem. E Daniela, muita gente já sofreu bullying. E ela pergunta se a gente já sofreu. Eu já sofri, né? Principalmente pelo meu nome, né? E isso fazia com que eu me sentia com muita vergonha nos lugares que eu ia para falar o meu próprio nome, né? Cananda, que é um nome diferente. E hoje é meu nome, né? Quem me fez aqui como jornalista. E você, já sofreu bullying? Eu acho que não vai ter ninguém que se livre, né, de bullying na fase escolar, né? Eu sofria muito bullying por conta do meu cabelo,
né? Na época da fase de infância, adolescência, né? E aí eu tinha um cabelo com muito volume, e aí eram muitos apelidos voltados para isso, né? Então falavam que não enxergavam se sentasse atrás de mim e várias coisas. Então isso me fez alisar meu cabelo por muitos anos, né? Então só alguns anos, acho que tem 5 anos para trás, é que eu voltei a relembrar um pouco de como eu era, né? De assumir a minha identidade, de assumir esse meu cabelo, deixando para trás um pouco dessas lembranças que toda vez que eu olhava para o meu cabelo eu me lembrava. Então, assim, o bullying para mim estava muito associado a essa aparência física, né? E a gente quer ser aceita, né? A gente quer fazer parte ali, de se sentir também bonita. Então, isso marcou muito a minha infância e adolescência também. E assim como a gente viu na reportagem, né, muita gente sofreu com bullying, teve gente que chegou a revidar, não é? Mas a gente percebe o impacto negativo que ele gera na vida das pessoas, né, Daniela? Sim, o impacto negativo, quando a gente fala, né, todo mundo já pode ter participado de um episódio, pode ter sofrido bullying ou pode ter praticado também, né? A gente associa muito quando a gente pensa, será que eu já pratiquei? Será que isso que eu estou fazendo é um bullying? A gente vai muito como um mecanismo de defesa. Se estão fazendo comigo, né, eu vou fazer com o outro. Entende-se até como uma forma de proteção. Não vou me mostrar fraco se eu me mostrar que eu também posso fazer isso com as pessoas. Então, o bullying também está associado a essa, como eu disse, com essa relação de poder, né? Na escola, eu vivencio muito isso de forma prática, que a gente sempre pensa dessa forma. A gente nunca pode avaliar a dor do outro pela nossa dor. A dor não é algo que a gente pode medir com uma régua e dizer, eu tenho aqui 10%, você tem 20%, você tem 30%. A dor do outro só pode ser medida por ele. A régua é dele, não é a minha dor. Então, quando a gente entende, mas Dani, foi brincadeira, né? Quando a gente está lidando com mas foi só uma brincadeira, como foi que ele recebeu isso? Como foi que o seu colega recebeu? O seu colega recebeu como uma brincadeira, né? Não, ele ficou chateado, ele ficou triste com aquilo. Então, aquilo deixou de ser brincadeira na medida, no momento em que o outro não sentiu da mesma forma. Então, você vai ter que pedir desculpa, mesmo que para você foi algo sutil, né? Foi algo pequeno. Então, essa medida é muito importante porque você pensa no que vai acontecer para o outro. É por isso que isso traz consequências muito graves para quem está vivenciando, porque ele vivencia também de uma forma única, baseada nas suas experiências de vida, na sua situação emocional. Então, a gente não tem como medir isso, o impacto que isso vai causar na vida daquela pessoa. E não só crianças e adolescentes sofrem com isso, mas adultos também, não é? O que é considerado já assédio moral. E como é que a gente pode identificar, um adulto identificar que ele está sofrendo o bullying, o que é que ele deve fazer? A primeira coisa que a gente consegue perceber pela similaridade e para que o adulto fique atento é exatamente essa aproximação com características que são parecidas do bullying. Então, também tem uma relação de poder envolvida, também traz sofrimento, as ações elas são feitas de forma contínua, tem continuidade, é um episódio hoje, é uma coisa amanhã, é uma coisa depois, você começa a perceber a associação entre uma coisa e outra, é algo recorrente. Como é importante você identificar o que é que aquilo está causando em você, como é que você está se sentindo com aquilo. Você está pensativa com aquilo? Você ficou mal naquele dia do trabalho por um comentário que você ouviu, por exemplo, daquela pessoa? Então, é aí que você começa a identificar que é assédio moral, diferente das ações dos jovens e adolescentes. Na fase adulta, né, a gente precisa, a gente tem um pouco mais de maturidade para identificar isso e procurar solucionar. Informação importante, Daniela. Assim como a especialista falou, eu venho reforçar que a gente está falando de algo sério e que as pessoas precisam procurar ajuda e meios para resolver o problema. Não deixar que alguém pense que pode te diminuir e não sofrer consequências. Gente, o medo sempre vai existir, mas é preciso lutar para que esses casos acabem. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos continuar conversando sobre bullying com a especialista Daniela. Estamos de volta com o Ponto de Vista, falando sobre bullying aqui com a especialista Daniela Mello. E Daniela, voltando um pouco no tempo,
e relembrando um caso que aconteceu no dia 7 de abril de 2011 e foi notícia no mundo. O massacre de Realengo, caso que aconteceu no município do Rio de Janeiro, onde um jovem de 23 anos entrou na escola municipal que estudou e matou 12 adolescentes. A suposta motivação da chacina foi o bullying sofrido por ele na época em que era estudante. Anos após o ocorrido, o dia 7 de abril entrou para o calendário como Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Daniela, a violência na escola ela ainda acontece, né? Mas foi preciso um caso grande como esse para ser visto nacionalmente. E a gente entende que o jovem ele não é muito de falar, mas ele demonstra sinais, né? E não foram percebidos nesse jovem. O que é que você poderia falar? Existe uma forma de identificar sinais no jovem que está com problemas? O primeiro sinal que é mais assim visível quando o jovem está passando por alguma situação, sendo ela bullying ou outra situação talvez familiar, é o isolamento social. O isolamento dentro daquele espaço, os profissionais começam a perceber, é perceptível em sala de aula, o aluno, o estudante muito mais isolado, sem querer se comunicar muito com os outros. Se a gente for levar um pouquinho mais à frente de tempo, a gente percebe também uma queda no rendimento escolar, então, uma diferença de comportamento, ele estava acostumado a se comportar de uma maneira e agora ele está se comportando de outra maneira, chega mais atrasado, falta mais à escola. Esses são sinais dentro desse espaço escolar, mas não são os únicos sinais que devem ser servir de alerta, né? A gente está falando aí também de sinais e também de uma extensão desse espaço escolar para o ambiente familiar. Então, essas emoções, esses sentimentos que os jovens apresentam, eles também fazem em outros espaços, os espaços de convivência, em rede de amigos e principalmente no ambiente familiar. A escola ela também tem um papel importante, né? Quando a gente fala do agressor, às vezes esse agressor ele passa por dificuldades dentro de casa e vem como resposta na escola, nos colegas, na verdade, transtornos também que ele tem e as pessoas não sabem. Quando a gente pega esse aluno que é o agressor, que a gente identifica como sendo o praticante do bullying, como sendo, né, o que está fazendo, o que está levando sofrimento, o que está causando problema na escola, a gente vai analisar ele de uma forma muito macro. E aí a gente precisa de tudo que compõe a vida familiar daquele jovem. A comunidade, não é nada descontextualizado. E, para isso, é muito importante que a gente tenha, dentro da escola, uma equipe multidisciplinar, que possa olhar para todos os âmbitos, que possa olhar para esse caso de todas as formas. Então, um assistente social, uma psicóloga, pedagoga, que possa analisar isso, né? Identificar qual é a história de vida, né? Qual é a motivação que leva esse jovem a cometer, a fazer isso com as outras pessoas, né? E o que é que precisa ser feito para que ele entenda que esse comportamento não pode mais acontecer. Perfeito. O jovem ele precisa ser acolhido. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí, o ponto de vista volta já. Estamos de volta com o Ponto de Vista, falando sobre bullying com a psicóloga Daniela Mello. E o acolhimento é a palavra-chave e precisa ser trabalhado nas escolas. Além disso, a conscientização. E aqui em Sergipe, o programa Acolher tem avançado nas escolas estaduais, ofertando apoio psicossocial aos adolescentes. E a nossa equipe de reportagem foi conferir de perto essa iniciativa. Acompanhe. O bullying pode acontecer em qualquer lugar, mas é no ambiente escolar que esses casos são percebidos em maior proporção. De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, a PENSE, realizada pelo IBGE e divulgada no ano de 2021, em Sergipe, 21,2% dos estudantes com idade entre 13 e 17 anos disseram já ter passado por essa situação 2 vezes ou mais. Primeiramente, ele vai acontecer no ambiente escolar, porque é a segunda instituição social que a criança ou o adolescente ele começa a participar. Primeiro é a família, então da família ele já carrega alguns valores, alguns símbolos, né, que existem dentro das interações entre ele e os pais. E quando ele ingressa no sistema educacional, então ele começa a ver alteridades. Personalidades diferentes, pessoas diferentes, grupos diferentes, comportamentos diferentes. Então, alguns tipos de grupos, eles tem um certo prestígio social e através desse prestígio ele começa a descaracterizar
outras pessoas, o outro, o diferente. Após a pandemia de Covid-19, as questões socioemocionais dos estudantes começaram a ser mais debatidas. Foi a partir dessa perspectiva que surgiu a ideia do programa Acolher, que foi pensado para levar apoio psicossocial aos estudantes de toda a rede pública estadual de ensino. O programa Acolher é um programa pensado dentro da política do atendimento psicossocial na comunidade escolar. É um programa que visa ter uma equipe multiprofissional, onde contamos com a presença de psicólogos e assistentes sociais. Dentro dessa lógica, é feito o atendimento na pauta da educação socioemocional, visando as competências socioemocionais e tudo que envolve o estudante, mas não só o estudante, como toda a comunidade escolar. O programa conta com o total de 95 profissionais, divididos entre psicólogos e assistentes sociais que irão desenvolver maneiras para combater as várias formas de violência, inclusive o bullying. Nós temos alguns eixos no programa Acolher, né? Tem o eixo de prevenção, tem o eixo de atenção e cuidados e o eixo de monitoramento e avaliação. Então nós temos ações tanto no eixo de prevenção, né, que é fundamental para evitar que as situações de bullying, de cyberbullying aconteçam. E nós temos também um trabalho de ação, de atenção e cuidados quando as situações de bullying elas já de fato aconteceram, né, tanto um trabalho individual quanto um trabalho coletivo. A certeza de que nós temos alguém onde você vai chegar lá e dizer assim, estou precisando. Sabe, estou precisando chegar junto e vir na escola e sentar com famílias, sentar com estudantes, numa roda de conversa, sentar com docentes, sentar com a equipe e pensar juntos. Isso é o fundamental. Nós com certeza não vamos acabar com os problemas, não é isso. Mas nós temos uma rede de apoio. Isso é fundamental. Desde o início do projeto, em agosto do ano passado, os profissionais do Acolher já receberam um total de 1.538 chamados, dos quais 48 são de bullying. E para aqueles que já passaram ou lidam com essa situação, o projeto é uma promessa de que no futuro esse tipo de problema não exista mais. Eu tenho problemas mentais, né? Então, desde o começo do ano, eu entrei aqui em 2022, então desde 2022 que eu tenho problemas na escola. Eu já queria há muito tempo, desde que eu me entendo por gente, que eu queria um projeto assim na escola, porque é muito bom você ter pessoas que vão te acolher, pessoas que entendem daquilo psicologicamente, para falar com elas. Então, acho assim uma coisa incrível. Obrigada, Matheus e Caio, pela reportagem. E, Daniela, importante esse tipo de trabalho dentro das escolas. Você acha que deve existir mais políticas públicas que ajudem e tragam acolhimento a esses alunos? Com certeza, Cananda. Se a gente pensa em educação, a gente tem que pensar de uma maneira muito macro, né? E a palavra acolhimento, eu acho que faz parte de todo o processo educacional. Estamos fazendo um recorte sobre bullying, mas se a gente for pensar, né, o quanto a nossa educação ela precisa mudar, ela precisa se importar com as pessoas que fazem parte desse espaço, se estender essas ações, inclusive para as comunidades que ficam, né, em torno da escola, que podem contribuir com esse processo educacional também. Então, quando a gente pensa aí em políticas públicas, quando a gente pensa nas escolas, a gente tem que pensar também qual é a escola que a gente quer ter. Quais são essas escolas do futuro? Quem são esses jovens? As gerações estão mudando muito rápido. Então, é importante a gente pensar aonde a gente quer chegar com essas escolas, né? Sabendo da importância e do poder que as escolas têm, né? Nesse processo, principalmente de socialização dessas crianças. Perfeito, Daniela. E falando em políticas públicas, em janeiro deste ano foi sancionada a lei que inclui no Código Penal os crimes de bullying e cyberbullying. Com a determinação, as penas foram aumentadas contra crimes envolvendo crianças e adolescentes e sem direito a pagar fiança. Na sua opinião, isso é algo que vem para reduzir esse problema? A expectativa, sim, é que tenha uma redução no número dos casos, principalmente porque a lei ela traz um farol mais aceso, mais uma lanterna para essas consequências, né? Para a gravidade do crime, né? Para realmente os danos que isso pode causar nas pessoas. E aí sim precisa ter punições mais severas e precisa ter leis mais efetivas que cheguem nesse ponto. Perfeita a sua colocação. E agora a gente está chegando ao final do ponto de vista e nós sempre fazemos uma pergunta ao convidado, né? E qual o seu ponto de vista a respeito ao combate ao bullying?
Eu acho que essas ações de combate elas vão muito do coletivo, né? Ações individuais elas têm um impacto ainda muito pequeno diante dessa realidade, porque você toma decisões baseadas apenas no seu ponto de vista, apenas na sua vivência. E é muito importante que isso esteja em comunidade. Então, eu acho que o combate ao bullying ele vai muito nesse processo mais macro, sabe? Ele vai muito nesse processo de fazer sentido. A gente só muda uma coisa quando aquilo faz sentido para quem precisa mudar, né? E não algo que venha com orientações, algo que seja construído dentro daquela comunidade. Então, acho que todas as escolas deveriam pensar de uma forma que elas pudessem construir juntos com essas pessoas, né? E tudo aquilo que pode construir um projeto de combate ao bullying de uma forma geral, né? Da sua escola e, em geral, para a sociedade. Concordo, Daniela, a individualidade e integridade do jovem devem ser respeitadas. E esse foi mais um episódio do Ponto de Vista e eu quero agradecer a presença da nossa convidada Daniela Mello. Eu que agradeço, Cananda, pelo convite, né, por me chamar para debater esse tema tão importante para a nossa sociedade. Agradecer também a nossa equipe pelo excelente trabalho e a você que esteve com a gente durante o programa. Continue aqui na nossa TV UFES acompanhando a programação e não esqueça de nos seguir nas redes sociais @TV UFES. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!